vazia de formação espiritual. Acabamos de ouvir aqui. A importância da exposição bíblica. Quanto é importante, né, ter uma pregação expositiva, a gente ser discipulado no púlpito. Mas muitas vezes as pessoas pegam isso e represam, como nós falamos, né? Fica uma represa e não gera vida. Isso não flui para fora daqui. E aí que está o problema. Esse é o problema. Então, e quando a gente pega somente a informação, né, e isso nos mantém vazios, porque muitas vezes a gente tem muitos cultos, muitos eventos, e olha, e existem eventos que a gente até mesmo idolatra esses eventos. Existe uma idolatria, né? A minha igreja tinha muito isso. Tínhamos programações ali que o povo meio que idolatrava aquilo ali. Tinha uma meia dúzia de pessoas ali, a gente colocando um fardo sobre as pessoas, né? Não formava ninguém, não gerava um amor a Cristo naquelas pessoas, e as pessoas iam mantendo aquela programação por manter, porque a tradição da igreja, não, nós sempre tivemos isso aqui, então a gente não pode tirar isso daqui não. E esquece de formar as pessoas, de ensinar as pessoas a amar a Cristo. Talvez nós podemos até mesmo muito conteúdo, muitos seguidores, mas poucos discípulos verdadeiramente, discípulos de Cristo. Profundamente formados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vale uma pergunta para a gente. A igreja hoje, né, você pode refletir sobre a sua igreja, o contexto de igreja no Brasil todo. Ela está produzindo mais discípulos ou apenas consumidores religiosos? É interessante a gente pensar isso, porque parece que as igrejas viraram grandes supermercados, não é? Grandes supermercados. É interessante, você vai no supermercado, você tem uma necessidade, você quer comprar ali um feijão, né? Você entra no supermercado, você sabe onde está a gôndola ali onde guarda o feijão, você vai, pega o feijão, passa no caixa, pega, vai embora, sua necessidade foi satisfeita. E muitas igrejas fazendo isso. Sabe? Não, o que o povo gosta? Vamos atender a necessidade do povo. Né? Vamos fazer uma pesquisa, vamos ver o que o povo está querendo, qual que é a vibe do momento, o que está pegando no momento aqui. Vamos atender essa necessidade do povo. O dia que a igreja para de oferecer aquilo, acabou, perdeu a pessoa. Na pandemia, um amigo pastor, ele estava promovendo a ceia, a Santa Ceia online. Drive-thru de Santa Ceia. Eu li, mas como assim, pastor? Não, o povo gosta. O povo gosta. Como assim o povo gosta de Santa Ceia sem o sentido da comunhão, sem o sentido do corpo de Cristo? Só porque o povo quer? Então, às vezes, a gente está produzindo muito mais consumidores religiosos do que discípulos. Jesus, ele não nos chamou para reunir pessoas. Ele nos chamou para sermos fiéis e fazermos discípulos. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente sempre vai ver Deus trabalhando por meio de relacionamentos. Deus, ele começa se relacionando com a humanidade ali no jardim. E ele, a partir dali, ele promove momentos e situações de relacionamento, a começar com Adão e Eva, seus filhos, e aí isso foi se estendendo por toda a história da redenção. E por isso que o discipulado, vida na vida, ele não é uma estratégia da igreja moderna, não. O discipulado vida na vida, o discipulado relacional, ou um relacionamento discipulador, é um padrão estabelecido por Deus em toda a história
da redenção. Nós temos um texto aqui de Marcos capítulo 3, versículos de 13 e 14, diz o seguinte: depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então, designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar e pregar. Antes de Jesus enviar essas pessoas, que nós lemos ontem em Mateus capítulo 28, Jesus ele chama essas pessoas, esses discípulos, para estar com ele, para caminhar com ele, para viver a vida ali junto com Jesus, para aprender no dia a dia, na prática, nas palavras, nos ensinamentos e no comportamento do próprio Senhor Jesus. O discipulado, ele deve começar na presença, ali, face a face. Ele começa na convivência, ele começa e deve começar e se manter por meio de relacionamentos. E é aqui que eu quero pegar e a gente pode aprender com Jesus, o padrão de Jesus nesse relacionamento discipulador. Porque Jesus, ele não apenas pregou para as multidões, mas ele investiu pesado em pessoas, no individual. Jesus tinha amigos muito próximos. Dos 12, ele tinha 3 que ele caminhava mais próximo. E dos 3, ele tinha um que tinha muita intimidade com ele. Jesus estava no meio do povo, estava no meio da multidão, pregava para todo mundo, mas ele estava ali, né? O discípulo amado de Jesus estava ali, juntinho dele. Jesus, ele poderia ter escolhido grandes estruturas, influência política, né? Poder militar, instituições, para poder anunciar a palavra dele. É Jesus, próprio Deus. Mas o que ele escolheu? O que Jesus falava para as pessoas? Vem e segue-me. Pisa aqui nas minhas pegadas. Faça o que eu falo e faça o que eu faço também. É isso que Jesus chamou o pessoal, os discípulos dele. Ele caminhava com seus discípulos. No dia a dia, ele se relacionava, ele comia com eles, ele dormia ali perto deles. Ele corrigia essas pessoas perto do caminho, ele ensinava durante as crises, durante os momentos de felicidade. Jesus discipulava na vida cotidiana. E essa convivência, esse relacionamento que transforma as pessoas. Que transforma. O conteúdo, ele vai informar a pessoa, mas a convivência, a gente vê na prática ali, é isso que gera transformação. E esse discipulado de Jesus, ele era presencial, ele era encarnacional, ele era ali, pele na pele, né, frente a frente, junto com os seus discípulos. Ele não apenas transmitia informação, Jesus ele compartilhou a própria vida dele. A própria vida dele, Jesus compartilhou ali com seus discípulos. Veja João 13:15. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Olha o exemplo de discipulado relacional, de discipulado vida na vida. Aí eu pergunto para você, se um descrente, vamos imaginar que um descrente, um novo na fé aqui talvez, numa hipótese que ele não tivesse Bíblia, que o contexto da cidade aqui, que não tivesse uma pregação expositiva, uma oportunidade de pregar o Evangelho, e que essa pessoa tivesse só você para ensinar o Evangelho para ele. Você teria condições de falar para ele, olha, faça o que eu faço. Faça o que eu faço. Siga o meu exemplo. Do jeito que eu fizer, você faz também. Porque se você fizer assim, você vai seguir a Cristo. E você vai amar a Cristo. A sua vida tem condição de ser esse exemplo para as pessoas? A sua maturidade desenvolveu a esse ponto?
Isso é sério, meus irmãos. Veja a profundidade, a seriedade do discipulado vida na vida, o quanto isso é importante. A sua vida religiosa não se resume a uma agenda. Não pode. Não é isso. Você recebeu algo extremamente precioso da parte de Deus. Você recebeu um presente de Deus. E se você não passa para frente, você é um incompetente. Crente que recebe o presente e não passa para frente é um incompetente. E a gente passa para frente é com a nossa própria vida também. Jesus falava, Jesus ensinava, mas ele também dava o exemplo. Os discípulos viram e aprenderam com Jesus como se devia orar. Em Marcos, capítulo 1, 35, vai dizer que Jesus se retirava dos lugares para ficar em solitário para orar. Jesus falou para ele, quando vocês orarem, façam dessa forma: Pai nosso que estás no céu. E os discípulos não apenas ouviram Jesus falando, ensinando a oração do Pai Nosso, mas como eles viram ele saindo e se retirando. Podem ir, eu vou orar aqui. Consegue perceber? Os discípulos reagiam, eles viram e aprenderam de como Jesus ele reagia ao sofrimento. No ápice do seu sofrimento, na cruz ali, o que Jesus falou? Pai, perdoa essa turma, eles não sabem o que faz. Que ensinamento, meus irmãos, que exemplo. Que exemplo. Eles aprendiam de como Jesus lidava com a oposição. Marcos 3 vai dizer que diante das acusações dos fariseus, Jesus permaneceu fiel à missão que ele havia recebido do Pai. Isso não havia abalado ele. Os discípulos aprenderam a serem servos. Quando Jesus fala, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E Jesus lava os pés dos discípulos. Ele assume a função do pior dos escravos, ali na classe de escalonação ali de valores do escravo. Aquele que lavava os pés era a pior classe de escravo, a mais desprezível. E quando eles chegam para a última ceia, ali, para celebrar a Páscoa, eles alugam um lugar e não tem esse escravo que fazia esse ritual ali para poder honrar seus visitantes. Jesus amarra a sua roupa ali, pega uma toalha, e eu vou fazer isso. E Pedro fala, não, Senhor, eu não. Então você não tem parte comigo, então lava o corpo inteiro, Senhor. Ele veio para servir, e Jesus ensinou, e os discípulos aprenderam com Jesus, convivendo com Jesus. O que as pessoas têm aprendido convivendo com você? Vamos para mais perto um pouquinho? Você, pai, o que os seus filhos têm aprendido com você, pai, na convivência deles com você no dia a dia? O que você tem ensinado para o seu colega de trabalho que está ali do seu lado todo dia, talvez na rua e andando, você é um parceiro de trabalho ali daquele cara, daquela pessoa, daquela mulher, sei lá o que for. O que essa pessoa tem aprendido com você? O que você tem? Isso é discipulado, gente. Isso é discipulado. O irmão que chega mais novo na fé, que chega aqui na igreja, chega na sua igreja, vai lá onde você está congregando. O que essa pessoa tem aprendido com você? A falar mal de um outro? A fofocar? A criticar? É isso? A gente precisa aprender que as nossas ações ensinam isso aí. Em segundo lugar, o discipulado sempre foi o método de Deus. Sempre. Sempre. Então, a gente vê esse padrão, né, no decorrer das Escrituras. A gente vê, por exemplo, a gente pode citar alguns exemplos aqui de Moisés que discipulou Josué. E a gente não vê relatos ali na Bíblia, assim, pelo menos tantos assim, de Moisés sentado com Josué. Pega o papel e caneta aí, Josué. Vem aqui, vou te ensinar um negócio aqui. Quando você for para a batalha, você vai chamar assim, 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 você vai pegar a espada tal, o escudo tal. Quando Deus falar, você vai fazer... Não, Josué caminhou junto com Moisés. E ele aprendeu. E ele aprendeu. Elias discipulou Eliseu. Davi formou seu filho Salomão.
Pais discipulavam filhos. Nós lemos esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, 6 em diante. Né? Essas palavras que hoje lhe ordeno, lendo o texto aqui, estarão no seu coração, e você as inculcará no seu filho, e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar. Moisés não fala para os pais: olha, você separa uma sala, você separa um momento ali, pega uma cadeira, uma mesinha, um papel, um lápis, você vai discipular o seu filho, você vai ensinar seu filho a amar o Senhor acima de todas as coisas ali. Não, Moisés fala assim: olha, é no seu cotidiano, é na sua vida. Coloca seu filho debaixo do seu braço aqui, ó, e vai discipular o seu filho. É na caminhada, é na rotina, é na convivência, é na vida comum. Isso é relacionamento discipulador, meus irmãos. Isso é vida na vida. O discipulado, ele acontece no caminho. É no seu cotidiano. É você fazendo o cafezinho, é você fazendo um pão, você fazendo um almoço, é você fazendo uma compra ali, é você no seu trabalho. E as pessoas ao seu lado. E eu repito a pergunta: você pode ensinar um novo convertido através da sua vida cotidiana? Você pode. A pessoa pode olhar para as suas ações, para o seu comportamento, para as decisões, para o seu modo de falar. O seu modo de falar tem ensinado as pessoas. E a gente tem formado gente. Tem pessoas observando você. É interessante, né? Hoje eu ganhei um presente. Eu tomei surra para 10 aqui hoje, de tarde. O Elton me colocou numa presepada aqui, de colocar um trem de jiu-jitsu aqui, e a galera veio com gosto de gás. Né? Você ri, né? Apanhei muito, mas bati nele também. Eu estava segurando essa peia nele por 2 anos, meus irmãos, 2 anos. E o professor ainda deu de presente um corredor para a gente dar fachada nele. Eu dei fachada com gosto. Está aí, nas costas dele lá, o desenho da faixa. Os professores não estão aqui, né? Mas vocês transmitam a minha gratidão para eles, né? O presente que eles me deram. A surra, né, que eles me deram, claro, e a oportunidade de eu dar a surra no Wellington também. Mas veja, por que a brincadeira? Eu tenho a minha academia lá que eu treino, a academia não é minha, mas a academia que eu treino, e tem um rapaz lá que está no mesmo nível de graduação que eu, e tem uns menininhos, uns adolescentezinhos lá. E esse camarada meu, um cara meio, não é crente nem nada, é um cara meio doidinho. E ele tem uma mania de cruzar os dedos assim, ele cruza os dedos assim, um negócio esquisito que ele faz. Não sei o que é aquilo, nem para que serve aquilo. Né? E ele sempre fez isso. Num certo dia que eu fui chegar lá no treino, a meninada, os adolescentezinhos, faixa amarela, os adolescentezinhos, né, de 12 anos, tudo cumprimentando do jeito que estava cumprimentando, cruzando os dedos aqui e fazendo ali. E eu olhei para aqui: para que vocês estão mexendo com essa presepada, menino? E ela: não, eu fulano lá e tal, faz isso aqui, é massa, é massa. Aprende. O que você está ensinando para as pessoas ao seu redor, meu irmão? O que você está ensinando? Como é que tem sido o seu modo de falar? Pais, você que são pais de homens, por exemplo, como que você está ensinando o seu filho homem a tratar uma esposa? Ou você acha que ele não vê o jeito que você trata a sua esposa? Filhas, aqueles que têm filhas mulheres, mães, como que você está ensinando a sua filha a ser uma mulher honrosa, que edifica o lar, que cuida do lar? Veja que o discipulado ele começa ali dentro de casa, é a sua vida. É a sua vida. E isso se estende para todas as áreas da nossa vida. Em terceiro lugar, o discipulado ele faz parte, né, da grande história da redenção. Essa história da redenção que o pastor Wellington falou, que ela está por trás, é o grande pano de fundo de toda a Escritura, que é a criação, queda, a redenção e a glorificação. E é nesse grande cenário aí, é nessa grande narrativa que nós temos aqui na Escritura, e é exatamente aí nesse palco
que Deus está formando pessoas para refletir a glória dele. A glória dele. E é interessante, né, como que, olha que interessante, como o pecado, ele destruiu o relacionamento. Ele destruiu. O primeiro relacionamento que o pecado destruiu foi com o próprio Deus. Não foi? Quando o homem pecou, Deus expulsou ele ali. Então a relação de Deus com o homem teve que ser agora mediada por alguém. Por objetos sagrados ali, aquela coisa do templo, o tabernáculo, aquela coisa toda. O Evangelho vem e restaura o relacionamento. Restaura, olha que coisa linda. E ele restaura o primeiro relacionamento com quem? Com Deus. E Deus, ele restaura, por meio de Cristo, do relacionamento com ele, o relacionamento uns com os outros. E isso não é à toa, meus irmãos. Isso não é assim do nada. Isso não nasce assim, não. É porque Deus tem um propósito que por meio dos nossos relacionamentos interpessoais, nós ajudemos uns aos outros a refletir a glória do Senhor, a formar discípulos, a formar o caráter de Cristo que nós falamos ontem. E esse relacionamento discipulador é exatamente essa ferramenta que Deus utiliza para a formação e para a restauração espiritual. A gente vê inúmeros mandamentos, ordens de uns aos outros que nós encontramos na Bíblia. Paulo, por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, ele fala assim: olha, meus queridos, quando vocês virem alguém tropeçar em algum pecado, em alguma falha, vocês que são espirituais, ou vocês que estão cheios do Espírito Santo, vai lá corrigir o irmão, mas vá com espírito de brandura, baixa a bolinha para você ir lá falar com ele, sabendo que você pode cair no mesmo pecado. Veja, a ideia de arguir o irmão, de chegar, de falar, meu irmão, vem aqui, vamos caminhar junto, carregue os fardos uns dos outros. E Paulo falando aos Efésios, olha, enquanto um cresce, o outro cresce, o crescimento é do corpo, todo mundo cresce. Olha que coisa maravilhosa. Isso é relacionamento, meus irmãos. Quando Deus, ele restaurou o seu povo e a comunhão, e ele reconciliou consigo mesmo a nação santa, o povo dele, a igreja dele, ele também insere esse povo dentro de uma grande família. E família é relacionamento. Também aos Efésios fala isso. Olha, vocês são família. Vocês são concidadãos dos santos. Vocês fazem parte. Eu dei um nome para vocês. Um nome, a inimizade, o muro ali que dividia vocês, foi quebrado. A cruz quebrou tudo isso. Agora vocês têm que se relacionar. Paulo falando aos gentios e aos judeus. Relacionamento. Veja. Paulo, falando em Efésios capítulo 4, versículo 13, de que esse relacionamento, de que essa comunhão, ela deve se dar até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ontem um irmão perguntou aqui, até quando eu tenho que discipular? Cadê ele? Está aqui? Não? Ele perguntou, até quando eu tenho que discipular? Viu como é que Paulo responde? Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus. E quando é que isso vai acontecer, meu irmão? Quando você morrer. Por isso que, para nós, cristãos, a morte é um meio de graça. A gente tem que enxergar a morte desse jeito, como um meio de graça. É um meio de Deus nos abençoar. Parece estranho isso, mas é verdade. É quando Deus fala, olha, o processo de santificação já deu, parou, vem para cá, volta para casa e volta para o seu lugar aqui de onde você deve estar. E a partir daí a gente aguarda o corpo glorificado na segunda vinda de Cristo. O alvo do nosso discipulado é a maturidade espiritual. Claro, vocês estão sendo alimentados por uma palavra tão boa,
domingo após domingo, nesse púlpito aqui. Vocês têm um pastor fiel às Escrituras. Vocês têm. Valorize isso. Mas não retém esse conhecimento para você, não. Tem pessoas que precisam amadurecer na fé, e você pode ser instrumento e deve ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Que o discipulado é o Evangelho encarnado nos relacionamentos. O discipulado é o Evangelho de Cristo encarnado nos relacionamentos. Porque, em quarto lugar, Jesus discipulava na vida real. Ele discipulava, nós já falamos aqui um pouco. Na mesa, quando ele estava comendo, no barco, na estrada, momentos de crise, sofrimento, no serviço. Ele vivia junto à vida dos discípulos. E aqui mora um problema para a gente. Porque quando a gente pensa em discipulado de forma estrutural, como um programa, isso mostra que nós queremos um discipulado, mas sem proximidade. Concordam? Sem proximidade. Você faz uma sala de aula ali, dá a lição, né? O discipulando faz as tarefinhas que o discipulador pede ali, responde, preenche, aquela coisa tudo. Saiu dali, cada um do seu canto. Isso não é discipulado. Discipulado exige tempo. Discipulado exige presença física. Discipulado exige paciência. E discipulado exige relacionamento. Relacionamento. Lucas capítulo 6 vai dizer, versículo 40, que o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. O seu mestre. Os discípulos se tornam parecidos com aqueles aos quais eles caminham. Né? E de novo a gente volta àquela pergunta, né? Porque a pergunta, na verdade, não é o que você está ensinando o seu discipulando. A pergunta não é o que você está ensinando. A pergunta que nós devemos fazer aqui agora é que tipo de vida nós estamos modelando naquela pessoa. Que padrão de vida, que padrão de comportamento que a gente tem modelado nas pessoas que temos discipulado. Vale a pena a gente pensar. E se a gente caminha um pouco mais aqui, em quinto lugar, a gente já entrando um pouco nas cartas aqui para ver essa continuidade que Paulo, por exemplo, ele dá a esse modelo de Cristo. A esse modelo de Cristo. Primeira aos Tessalonicenses vai mostrar que Paulo também discipulava nesse padrão vida na vida. Primeiro aos Tessalonicenses 2:8, assim como com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, veja, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Ele não apenas compartilhou sermões com essas igrejas, e aqui especificamente com a de Tessalônica, mas ele estava disposto a compartilhar a sua própria vida, tempo de vida ali com aquelas pessoas. E a gente precisa entender que o verdadeiro discipulado, ele custa a vida. Ele custa a vida. É claro, meus irmãos, que eu não estou falando aqui para você abandonar tudo e você passar a viver, adotar aquela pessoa, levar para dentro da sua casa, não. Vocês sabem o que eu estou dizendo para vocês. Amizade, proximidade, intimidade, ser confidente dessa pessoa, abrir, ter espaço, portas abertas com essa pessoa, trazer essa pessoa em momentos especiais, pontuais, para dentro da sua própria casa. E Paulo fazia isso. Ele caminhava, ele sofria, ele orava, ele corrigia as pessoas, ele acompanhava pessoas.
E a gente sabe que no relato bíblico a gente vê que ele discipulou Timóteo, ele discipulou Tito, discipulou Silas, Lucas, outras pessoas. Quando ele, por exemplo, estava com Onésimo, manda Onésimo de volta para Colossos ali, para a casa de Filemon. Um discípulo. Um discípulo. E veja o princípio que ele deixou para Timóteo. Lá em 2 Timóteo 2:2. Ele diz assim para Timóteo: e o que você ouviu de mim, e na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir outros. Consegue perceber a multiplicação aqui? Consegue? Paulo discipula Timóteo, que discipula homens fiéis, que discipulam outros. O discipulado saudável, ele sempre vai gerar multiplicação. Sempre. 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 Ele tem que gerar multiplicação. Lembra do que eu falei? De que quem recebe o presente e não passa para frente, é o quê? Incompetente. Tem que multiplicar. A gente precisa. E é por isso que o maior, talvez um dos grandes problemas da igreja moderna, isso, são pessoas vazias de acompanhamento espiritual. Muitas pessoas têm frequentado os cultos sem sequer serem conhecidos, sem serem acompanhados, sem serem corrigidos, sem serem pastoreados. Veja, a proposta feita pelo pastor, uma igreja firmada na palavra, com pregação expositiva, com discipulado e aconselhamento bíblico. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que bênção. Que bênção. E o que vemos por aí em muitas igrejas, e que temos em muitas igrejas, e talvez pode estar acontecendo até aqui, não sei, é ter membros presentes no templo, mas ausentes nos relacionamentos. Na minha igreja tinha vezes que eu tinha que falar assim, a gente está orando, encerrando o culto, dando a bênção, antes da bênção eu falava, meu irmão, não vai embora não, em nome de Jesus. Espera pelo menos orar aqui da bênção, deixa eu chegar na porta para te dar um abraço, eu quero te dar um abraço. Não vai embora não, fica aí. Às vezes eu tenho que estar fazendo isso. Porque também tem muita gente que quer estar no templo, aqueles que têm a visão da igreja ritual, né? Lembra que eu falei ontem na introdução? Que tem a visão da igreja ritual, que não quer se relacionar. Vem, antes mesmo da bênção final, da oração final do culto, já está saindo, não fala com ninguém, não conhece ninguém, e as pessoas talvez vão encarnando isso aqui dentro da igreja, e também não se relacionam, e a igreja talvez pode estar até cheia, muito cheia, mas vazia de relacionamento e nos relacionamentos. E de novo, a igreja não precisa apenas de frequentadores, ela precisa de discípulos e discipuladores, que fazem isso por meio de relacionamentos. De relacionamentos. E o discipulado na vida, de vida na vida, ele exige uma intencionalidade. Em 7º lugar. Isso. O discipulado ele não acontece por acidente. Então, veja, Jesus ele chamou pessoas para perto. Ele foi intencional. O texto que nós lemos de Marcos capítulo 3 fala, ele chamou aqueles que ele queria, e desses que ele chamou, ele separou 12, para que esses 12 fossem enviados. Jesus tinha uma intenção. E aqui, meus irmãos, eu quero entrar num ponto muito importante, de que a igreja, ela precisa recuperar isso, de ser intencional. De ser intencional. Como? Abrindo a porta da sua casa.
compartilhando refeições, um cafezinho, um almoço, com aquela pessoa que você tem a intenção de alcançar. Você precisa promover um nível de relacionamento para que ele confie em você a ponto de se abrir com você. Eu estava conversando com o Mateus aqui, né? O meu campo missionário, gente, eu tenho um campo missionário. E esse campo missionário ele funciona no tatame, né? Na minha academia onde eu treino jiu-jitsu. Porque pastor é assim, pastor é difícil porque a gente... eu moro dentro de um condomínio e a gente não vê as pessoas, não tem contato. Porta fechada aqui, ninguém vê ninguém, aquela coisa estranha, é muito difícil. E no jiu-jitsu foi o lugar onde eu achei, onde eu estava no meio, assim, das trevas mesmo ali. É um lugar hostil demais. Hostil. E a minha estratégia em praticar o esporte, né, eu tomei um gosto muito grande por esse esporte, mas eu não estou ali para aprender a lutar jiu-jitsu. Não estou. Estou há 10 anos nessa academia, e para a glória do Senhor, hoje os meus colegas de treino me chamam de pastor, é o meu pastor. Quando eles estão aperreados lá, eles me ligam, pastor, ore por mim. Estou passando por isso, o que você acha? Intencionalidade, meu irmão. Isso é relacionamento. Sabe, isso não foi da noite para o dia. Porque quando eu entrei nessa academia, o professor, o dono da academia, não podia nem ouvir falar de crente. Nem podia ouvir falar de crente. Sabe por quê? Porque os crentes que tinha lá, era crente chato. Chato. Aqueles crentes insuportáveis. Que a única intenção deles era repelir as pessoas, se achavam demais, aquela coisa assim, você é um pecador miserável, você vai para o inferno, pronto, acabou. E que amizade que gera nisso, meu irmão? E a gente chega, a gente vai ali, conversando, fazendo amizade, compartilhando ali a vida. E para a glória do Senhor, hoje eu tenho portas abertas ali, para falar do Evangelho para aquela turma. Ficou mais fácil para mim. A academia toda, lá, quando vai fazer graduação, troca de faixa, eles pedem para usar o espaço da igreja. E a gente faz lá a igreja, lá todo mundo de kimono, aquele culto, aquela coisa, tudo lá, coisa mais linda. Pregando o evangelho para o povo. Intencionalidade, a igreja precisa resgatar isso. E talvez no seu contexto não seja isso, mas talvez no seu contexto possa ser que você possa abrir a porta da sua casa. A gente vê isso em Atos capítulo 2, versículos 42 e 47, um texto clássico. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, tanto no templo, quanto partiam o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus, veja aqui o detalhe, e contando com a simpatia do povo. E aqui, nesse texto aqui, Lucas não está registrando esse texto aqui, ele não chegou nos confins da terra. Eu estou me referindo a Atos capítulo 1, versículo 8. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Aqueles estavam dentro da comunidade deles, estavam indo de casa em casa. Eles não estavam nos confins da terra. A gente tem as pessoas que vão para os confins da terra, a gente tem. Mas a gente tem a nossa comunidade, meus irmãos, e é aqui que a coisa acontecia, e é aqui que eles estavam sendo intencionais, é aqui que eles estavam mostrando o evangelho, e veja, eles caíram na simpatia do povo. O povo olhava para eles e falava, tem uma coisa diferente nesse povo, não tem condições, que coisa bonita isso aí, que comportamento exemplar. O que você tem de diferente? Aí pronto, a porta abriu, é Jesus, meu amigo, Jesus que muda a minha vida, isso que não tem nada de mim não, é Jesus Cristo mesmo. Está feito o banquete para você discipular uma pessoa, para você evangelizar uma pessoa, meu irmão. Intencionalidade. Veja, a igreja, ela aprendia junto, ela comia junto, ela orava junto, ela vivia junto. O discipulado aqui estava acontecendo na comunidade. O discipulado precisa acontecer nessa cidade aqui, meu irmão, no seu bairro.
com seus vizinhos, é ali. E você pode perguntar, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida e na nossa rotina na igreja local? Primeiro, é transformando o discipulado em uma cultura da igreja. Não num departamento, mas no estilo de vida. Falamos isso aqui ontem também. Não é um departamento, é um estilo de vida. Isso tem que ser a vivência de vocês no dia a dia. Em segundo lugar, uma ferramenta poderosíssima que Deus tem nos dado, e já nos deu há muito tempo, né, desde os princípios bíblicos aqui, que são os pequenos grupos. Pequenos grupos discipuladores, pequenos grupos multiplicadores. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre pequeno grupo, da nossa experiência lá. Hoje nós trabalhamos com muitos pequenos grupos. Hoje nós estamos partindo para o 13º pequeno grupo. Ainda está pouco ainda, a gente quer muito mais. A gente só não tem pequeno grupo na segunda-feira, lá na nossa igreja. Só não tem pequeno grupo na segunda-feira. Então tem terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a porta da igreja está aberta. Mas não é essa porta aqui, não. A porta da igreja está aberta nos bairros da cidade. Nos bairros da cidade. E Deus tem acrescentado, gente. Deus tem acrescentado. A gente agora está com um projeto a gente vai sair do nosso tempo, porque não está cabendo mais gente lá. Dia a dia, o Senhor acrescenta. Isso não é obra minha, tá? Não é obra dos... Não. O acréscimo, os números que o pastor Wellington falou aqui, que ele não está preocupado, e com muita razão, e nem eu estou preocupado, isso é por conta, isso é departamento de Deus, não é nosso. O que está na nossa jurisprudência é a fidelidade ao Senhor. Nada mais do que isso. Nada mais. E os pequenos grupos, meus irmãos, é uma oportunidade muito grande para a gente cumprir com essa missão e obedecer essa missão de Cristo dentro dos relacionamentos discipuladores. Promovemos grupos onde existem palavras, a gente reflete a palavra, por exemplo, a gente rumina ainda mais a palavra que foi pregada no culto de domingo aqui. Oração, prestação de conta, cuidado mútuo, compaixão, graça, missão, enfim. Uma ferramenta muito preciosa. O pastor Wellington está com essa ideia de plantar os pequenos grupos aqui. Meus irmãos, abracem essa ideia. Abracem essa ideia. Não existe isso de que na nossa igreja não funciona. Conversa fiada. Funciona. 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 Existe uma pesquisa, não sei se vocês conhecem, do DNI, não sei se já ouviram falar, do Desenvolvimento Natural da Igreja, e já foi pesquisadas aí milhares de igrejas, muitas igrejas. E eles identificaram que dessas igrejas, das que mais crescem, elas têm entre comum 8 marcas. E dessas 8 marcas, uma delas é a igreja que trabalha com pequeno grupo. Com pequeno grupo. E eu não sei como que é a cultura aqui da cidade, aqui. Eu posso dizer da cultura da minha cidade, onde eu moro. E a gente pode ver isso de modo geral, por exemplo. Banco, fila de banco. Qual foi a última vez que você entrou numa agência bancária? Eu não lembro a última vez que eu entrei numa agência bancária. Porque tudo recebe, tudo está aqui. Resolve tudo por aqui. Tem, assim, vai em banco, mas você percebe que está diminuindo cada vez mais? Diminuindo. A vida está ficando cada vez mais solitária. Solitária. As pessoas, assim, está tudo resumido, tudo na palma da mão, tudo celular, tudo você faz pelo celular. Tudo online. E os condomínios agora, condomínio de prédio, de casa agora, eles têm agora os supermercados, estão montando supermercado dentro dos condomínios agora. Então você não precisa sair para você fazer compra. E aquilo que você não acha, por exemplo, na minha cidade lá, tem uns aplicativos, os supermercados têm aplicativo. Então você faz a compra pelo aplicativo, você vê ali, você escolhe a quantidade de coisas que você quer, o que você quer, o funcionário do supermercado faz a sua compra, embala, leva na sua casa, entrega lá, você não sai de casa em nada.
Aí eu pergunto, como que eu vou alcançar essa pessoa que está aí? Se eu não entrar na casa dessa pessoa, se essa pessoa não vier na minha casa. Não tem como. Não tem como. A ferramenta é o quê? Pequeno grupo. Pequeno grupo, meu irmão. Não tem outra não. E cresce. Deus abençoa. Quando a gente cria o estilo de vida de discipulado, de eu ensinar a pessoa a amar a Cristo, eu preciso. Tudo que eu fizer, eu tenho que ser intencional aqui. A intencionalidade minha é mostrar Cristo, é revelar Cristo. Ensinar que essa pessoa ame a Cristo. E eu vou confiar no Senhor. Quando a gente tem isso em mente, todas as nossas ações aqui, isso vai culminar com toda certeza. Aí entra aquele último ponto que eu falei ontem, em confiar em Deus, que Deus está com a gente por meio desse discipulado. Meus irmãos, não tem outra. Deus vai acrescentar. Ele vai acrescentar. No tempo dele, a gente não sabe quando e nem quanto ele vai acrescentar, mas é no tempo dele. Não se cobrem por isso, tá? Porque existe um modelo de igreja que se você não cresce, não multiplica, você está doente, você está em pecado. Não. O poder não está na gente, está em Deus. Então Jesus ele fala, olha, um agricultor ele vai, ele lança semente, ele planta, ele rega, ele vai ali, ele vai dormir, ele volta, a planta no outro dia cresceu um pouquinho, ele nem sabe como aquilo aconteceu. É Deus quem faz. Jesus falando para Nicodemos no encontro dele ali, em João capítulo 13, vai dizer assim, olha, o Espírito Santo, ele vai. Ele age de um lado, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, ele faz a obra dele, ou seja, a gente não tem esse controle. O que Deus requer de nós é fidelidade. Então, o pequeno grupo é uma forma de a gente aplicar isso aí na nossa igreja, esse relacionamento de discipuladores. Outra forma, líderes que acompanham pessoas. Veja, aconselhamento bíblico, que vocês estão aqui se preparando para entrar nesse mundo maravilhoso de aconselhamento bíblico. Fantástico. Fantástico a gente acompanhar uma pessoa e a gente ver a beleza da Sagrada Escritura, sabe? E em ver que ela é suficiente para a gente, que você não precisa de técnica nenhuma, técnicas humanistas e nada disso. É Bíblia que você precisa e você pode acompanhar essas pessoas, discipulando essas pessoas por meio da palavra de Deus. Líderes que acompanham pessoas. Sabe, meus irmãos, a igreja ela não precisa apenas de administradores, de eventos, de estrutura, de tudo, não. Mas ela precisa de gente que esteja na liderança, que sejam crentes e que entendam a missão que Deus deu para a gente. Que entenda essa missão. E depois, outra forma prática, a ideia de um discipulado orgânico, é a vida da igreja, a igreja respirar isso. A gente ter na mente que eu preciso ensinar as pessoas a amar a Cristo. Quem estiver do meu lado, a pessoa tem que aprender isso. Em Tito capítulo 2, do versículo 1 ao 8, Paulo falando para Tito, ele dá algumas orientações para ele, aqui eu não vou ler o texto todo, mas esse texto, Paulo fala assim, olha, os homens maduros discipulem ou ensinem os jovens, os homens mais jovens. As mulheres maduras discipulam as mulheres mais jovens, ensinando ela como ela deve cuidar da casa, como ela deve amar o marido, respeitar o marido. Paulo dando essa instrução para Tito, olha, faça isso, que o discipulado na igreja aí onde você está, na ilha de Creta, aí seja um discipulado orgânico, que isso seja a vida da igreja de vocês como um todo. Como um todo. Porque o discipulado, ele vai produzir na igreja maturidade espiritual. É lógico. Veja, ele pode começar no púlpito aqui da igreja, gerando maturidade em vocês gerando maturidade em outras pessoas. Ele vai se espalhando, perseverança, santidade, a ideia da multiplicação. A multiplicação. É curioso essa nuance de multiplicação, né? Aí eu volto um pouco para os pequenos grupos, né? Lá na nossa igreja a gente adota a nomenclatura pequeno grupo multiplicador. É exatamente essa ideia de multiplicar.
E eu tenho ensinado a minha igreja a essa cultura de multiplicação. A cultura de multiplicação. Então, crente gera crente, ele multiplica. A ordem de Jesus, agora vocês são discípulos, vão e façam discípulos. Essa é a ideia. O líder, ele precisa gerar outro líder. Ele precisa preparar outro líder. A igreja, ela precisa gerar outras igrejas. É assim. Então, e a ideia da multiplicação é sempre muito, muito tenso de mexer. Quando a gente fala de pequeno grupo lá, a galera tem uma brincadeira lá, que quando eu vou visitar um pequeno grupo, já vem o pastor, aí a galera faz um sinal assim, ó, o pastor está aí, ó, já faz assim que eu vou passar o facão e dividir o grupo, né? Multiplicar o grupo. É uma brincadeira que tem entre eles lá, mas tem um fundo de verdade nisso, de medo deles, por quê? Porque perde a visão de reino. Perde a visão de reino. Imagine vocês, se eu tenho a porta de uma casa aberta aqui, funcionando um pequeno grupo, uma vez por semana, e esse grupo está evangelizando as pessoas ali da região. E talvez tem gente que está perdido lá no outro bairro, do outro lado lá, e que não tem oportunidade de vir para cá. Por que eu não posso ir para lá, enxergar esse que está perdido lá, e multiplicar o evangelho lá onde ele está precisando? Por que eu não posso fazer isso? Falta de visão de reino, falta de entender a missão. E o discipulado, ele vai produzir essa consciência da multiplicação, da unidade da igreja, lideranças saudáveis e principalmente de uma igreja que é forte. Que é forte porque o discipulado, em último lugar, ele tem Cristo como centro. Ele precisa ter Cristo como centro. E se não tiver Cristo como centro, meu irmão, rejeite. 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 Discipulado não é um padrão de coaching. Está muito na moda esse negócio de coach agora, né? Confissão positiva, aquele negócio, né? Não é autoajuda. Discipulado não é mentoria secular, não. O alvo do discipulado é formar Cristo nas pessoas. E eu faço isso nos pequenos grupos, eu faço isso no relacionamento, eu faço isso no púlpito da igreja, eu faço isso dentro de casa, eu faço isso no trabalho, formar Cristo nas pessoas. Romanos 8, 29. 8, 29. O 28 fala, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o nosso maior bem. Esse é o nosso maior bem, ter Cristo formado em nós. E discipulado não é esse negócio de autoajuda, essas palavrazinhas bonitinhas, humanismo, aquela coisa toda que massageia o ego. Não, muitas vezes vai ter que confrontar o pecado da pessoa também. Não. Então a gente tem que rejeitar esse tipo de coisa. Se Cristo não está no centro, está errado. O discipulado é Cristo no centro. Tudo converge para Cristo. Tudo converge nele, inclusive as nossas vidas e aqueles que está sendo discipulado por nós, é que eles sejam parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Com Ele. Quando Jesus chama os seus discípulos, Ele não chama os seus discípulos para apenas ouvir aquilo que Ele tinha para dizer, mas Ele chama os seus discípulos para caminhar com Ele. Vem e segue-me. Ele chama os seus discípulos para viver com Ele. Ele chama os seus discípulos para que eles se pareçam com Ele. Com Ele. E isso tem que estar ainda latente aqui e vivo nas nossas mentes. E aqui eu entro na minha conclusão para a gente encerrar. Lembra da pergunta que eu falei ontem que eu faria? Quem você está discipulando? Quem está discipulando você? E quem você está discipulando? A sua vida está acessível a outras pessoas? A sua casa está acessível a outras pessoas?
Essa igreja tem produzido relacionamentos discipuladores. Porque o relacionamento vida na vida que nós vimos aqui, nada mais é do que a continuação do que Jesus fez na história da redenção, quando Ele esteve aqui nessa terra. E quando a igreja vive assim, Cristo será formado nas pessoas. Líderes saudáveis vão permanecer e outros líderes saudáveis vão surgir dentro da igreja. Quando a igreja começar a respirar isso, as famílias serão fortalecidas, a fé será preservada, o reino de Deus será visível. Se o propósito dessa igreja é ser conhecida na cidade como uma igreja que ama a palavra, que é firmada e focada na palavra, uma igreja que discipula, as pessoas verão o reino de Deus, Cristo, aqui neste lugar. E talvez Deus esteja chamando você, meu irmão. Deus esteja chamando você para abrir a sua vida, abrir a sua casa, caminhar com alguém, investir em pessoas, formar discípulos. Se você está aqui participando desses dias, ouvindo tudo isso, pode ser que Deus esteja chamando você mesmo, dando um sacode em você mesmo, para você abrir os olhos e ver a necessidade, a importância dessa missão que muitas vezes nós perdemos o foco, de formar Cristo nas pessoas. O reino de Deus, ele avança, não somente por meio do púlpito, através dos púlpitos. É muito importante, nós vimos aqui a importância de uma pregação expositiva. Mas, se a gente não compartilhar a vida, vai ficar tudo represado aqui, meu irmão. Que sentido que faz isso? Lembra do rio? Nós precisamos ser esse rio que corre águas, que gera vida, que deságua num mar gigante em algum lugar desse Brasil. Assim deve ser as nossas vidas. Nós recebemos aqui, mas as nossas vidas precisam ser compartilhadas aí fora, precisa transbordar lá fora. O discipulado, vida na vida, é o Evangelho sendo vivido diante das pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Podemos orar? Deus nos abençoe com entendimento claro de tudo que foi falado aqui. Que a gente viva isso em todos os momentos da nossa vida. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém.